pessoal, beleza? Sou o professor Juarez Neto, estou de novo na área para resolver mais 10 questões aí para vocês que vão fazer o concurso da Polícia Municipal do Eusébio, certo? Tentem dar uma olhada na lista antes, que está aí na descrição, o link da lista. Tentem resolver. Eventuais dúvidas, vocês dão uma olhadinha aqui no vídeo e vamos descer o aço e arrebentar essa banca. Vamos lá, pessoal. Vamos agora, pessoal, resolver a primeira questão dessa lista aí de 10. Ela diz o seguinte, pessoal. Um retângulo tem largura de 22 centímetros e seu comprimento é o triplo da medida de sua largura. Logo, a medida de seu perímetro é... Olha aí, pessoal, essa é uma questãozinha de geometria tranquila, onde ele fala de retângulo, né? Então, o retângulo é exatamente essa figura geométrica aqui, ó. Né? E ele diz o quê? 22 centímetros é o tamanho da sua largura. 22 centímetros. E qual é o tamanho do seu comprimento? Ele diz que é o triplo da largura. Então, esse valor aqui é o triplo. 3 vezes o valor da largura. Quanto que dá isso daqui, então? 66 centímetros. Né? Como é um retângulo, esse lado vai ser igual a esse. Então, aqui eu também tenho 66. E esse outro, por ser paralelo a esse, também vai ser o quê? 22, né? Centímetros. E centímetros. Beleza. E aí ele pede o que, pessoal? O perímetro. O perímetro é o quê? É exatamente a soma de todos os lados. Então, se eu prestar atenção aqui, eu tenho quanto? 22 mais 66. Beleza? Só que eu vou ter 22 mais 66 quantas vezes? Uma vez aqui e outra vez aqui. Então, eu posso dizer que o perímetro é quem? O perímetro é 2 vezes quem? A soma de 22 mais 66. Por que 2 vezes? Porque aparece aqui e aqui. Quantas vezes? 2 vezes 22 mais 66. Logo, o perímetro vai dar igual a quanto? 2 vezes 88. Né? E por fim, o perímetro dá quanto? Vou fazer essa conta, né? Vai dar 2 vezes 8, 16. Sobe 1, 16, 17. 176 o quê? Centímetros, né, pessoal? Uma questãozinha aí de nível bem tranquilo, bem fácil, certo? Geometria. E lembre daquela dica. Geometria, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, circunferência. Tudo isso é bom que você saiba o quê? Perímetro e cálculo de área, beleza? Então, na geometria vai englobar basicamente isso daí. Então, fique atento e vamos para a próxima questão. Vamos resolver agora, pessoal, a segunda questão dessa lista que eu deixei para vocês, certo? Vamos lá. Questão um pouquinho recente também, de 2018. Ela diz o seguinte. Em uma festa, cada convidado tomou exatamente 4 copos de refrigerante de 250 mililitros, né? Cada. Se nessa festa foram 40 convidados, logo o número de refrigerante de 2 litros consumido nessa festa foi de... Olha aí, pessoal, uma questãozinha tranquila também, né? Onde ele diz o seguinte, nessa festa, cada pessoa, cada convidado, ela toma 4 copos de 250 mililitros, né? Então, o convidado, vamos ver aqui, analisar o convidado, né? O convidado, ele toma 4 copos de 250 mililitros. Então, quanto que um convidado precisa tomar? Logicamente, que eu vou pegar a quantidade de cada copo, que é de 250 mililitros, e multiplicar pela quantidade de copos que ele toma, não é? São 4 copos. E aí eu vou saber quanto cada convidado vai tomar. Que vai dar quanto? 0. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com 2 dá 10. Então a quantidade que cada convidado vai tomar nessa festa é de 1000 mililitros, certo? E aí ele pergunta o seguinte. Se forem convidados 40 pessoas... Quantos refrigerantes de 2 litros eu vou precisar? Olha aí, ó, ele falou de refrigerante de 2 litros. Aqui eu tenho mililitros. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma transformação de unidades. De litros para mililitros ou de mililitros para litros. Como é que eu transformo, pessoal? De litros para mililitros, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1000. E de mililitros para litros, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1000, né? Como eu quero trabalhar com litros, já que ele pergunta quantos refrigerantes de 2 litros vão ser necessários, é interessante que essa unidade aqui esteja em litros.
Então eu quero transformar 1000 mililitros para o quê? Para litros. O que é que eu tenho que fazer? Né? 1000 mililitros para litros. Olha a setinha, ó. Divido por 1000. Então quanto que é 1000 dividido por 1000? Um número dividido por ele mesmo é 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 litro, não é, pessoal? Agora vamos analisar a questão. Cada convidado consome quanto? 1 litro de refrigerante. Então, 40 convidados. 40 convidados vão consumir quantos? 40 convidados vão ser igual a 40 litros de refrigerante, não é verdade? Cada um consome 1 litro, então 40 vão consumir 40 litros. Aí se você for olhar as alternativas, tem uma das alternativas que é o item B. Ele coloca aí 40, que é exatamente para pegar quem está desavisado. Chega lá, está fazendo muitas questões, tem outras disciplinas, aí marcou 40. Mas vamos ver o que ele pergunta, né? Ele pergunta o quê? Quantos refrigerantes de 2 litros são necessários para atender essa demanda aqui? Que demanda? De 40 litros. Então, eu tenho que fazer o quê? Logicamente, eu tenho que pegar o 40 e dividir por 2. Por quê? Porque eu vou pegar 40 litros e saber quantos refrigerantes de 2 litros eu tenho. E é uma conta simples, né, pessoal? Vai dar quanto? 40 não, vai dar 20 refrigerantes de 2 litros, tá? Então, cuidado, pessoal, porque tinha o 40 lá bonitinho na alternativa B, né? Só que a resposta é quanto? 20, porque ele quer saber quantos refrigerantes de 2 litros são necessários. Beleza? Então, a alternativa correta é o item C. Então, atenção, pessoal, no que ele pede na questão. Tem que ver e ler e interpretar bem direitinho, porque você faz a conta todinho e no final errar por uma questão de interpretação, aí fica chato, né? Então, vamos para a próxima questão, pessoal. E aí, pessoal, vamos resolver agora a questão de número 3. Bem, a questão de número 3 está bem recente, um pouquinho recente, 2018. Ela diz o seguinte: vasos sanitários com botão de acionamento duplo gastam em média 3 litros de água quando acionado o botão exclusivo para urina e 6 litros no segundo botão. A questão não quis dizer que era o cocô, né, pessoal? As pessoas de uma determinada família não têm preocupação de utilizar o botão de 3 litros e sempre usam o segundo botão. Logo vai gastar mais, né? Nessa residência, esse vaso é utilizado em média 9 vezes por dia. Qual seria a economia de água em litros se os botões fossem utilizados corretamente durante um ano de 365 dias, sabendo que 40% das vezes o vaso é utilizado apenas para urina? Olha aí, pessoal, enunciado, né? É grande, né? Então, quando acontece isso, é bom que você separe em partes a questão e vá interpretando aos poucos. Então, o vaso sanitário, ele é dividido em 2 botões, né? O primeiro botão e o segundo botão. O primeiro botão, ele é para urina. E o segundo botão ele é o quê? A pessoa vai fazer o cocô, né? A questão não diz, né? O número 2. Então, quantos litros ele vai gastar para utilizar o primeiro botão, que a questão diz? Ele vai gastar exatamente 3 litros. E se ele utilizar o segundo botão, ele vai gastar quanto? 6 litros. Beleza? Então, organizei a primeira informação da questão e agora eu vou separar a questão em 2 partes. Olha aqui, pessoal. A primeira parte diz o seguinte, que essa família ela utiliza o banheiro em média 9 vezes ao dia, certo? 9 vezes ao dia. E ele diz que um ano tem 365 dias. E essa família só utiliza o botão de número 2. Ela não está nem aí com o meio ambiente. Ela não utiliza esse botão aqui nada, só utiliza o botão de número 2. Ou seja, toda hora ela vai gastar 6 litros, certo? Então, se todo dia ela usa o botão 9 vezes, quantas vezes ela vai gastar no ano? Tenho que fazer essa continha aqui, não tem? Ó, pegar a quantidade de dias que tem em um ano e multiplicar pela quantidade de vezes que essa família aperta o botão, certo? No dia, que são 9 vezes ao dia. Como tem 365 dias, eu vou calcular a quantidade de vezes. Ao fazer essa conta, 9 vezes 5 dá 45, 9 vezes 6 dá 54, com 4 dá 58, 9 vezes 3 dá 27, 27 com 5 dá 32, né? Então, pessoal, essa família vai apertar no botão de número 2
3.285 vezes no ano, certo? Só que precisa disso tudo? Não. A questão diz que essa família, 40% das vezes, ela utiliza o vaso sanitário para quê? Para a urina, ou seja, o botão número 1. E as outras vezes ela vai utilizar o quê? Exatamente para o número 2, né? Então, aqui é o que a família fez, né? É o que a família fez. Vou colocar aqui o que a família fez. Só que ela precisa disso? Não. Aqui eu vou calcular o que ela precisa, beleza? O que ela precisa é o quê? Ela precisa apertar toda a vida esse botão? Não. Esse botão ela precisa apertar somente 40% das vezes. E esse? 60%, né? Só que ela usa quantas vezes? Isso daqui. Então, para a urina, vamos ver quantas vezes ela precisa. Urina, né? São 40% das vezes que a família urina, então tem que ser quanto? 40% de, o de, né, na matemática é uma multiplicação. De quanto? De todas as vezes que a família vai ao banheiro. De 3.285. E aí, ó, corta 0 com 0 e faz 4 vezes 3.285. Vamos aqui para o rascunho. 3.285 vezes 4. 4 vezes 5, 20, né? Vai 2. 8 vezes 4, 32. Com 2, 34. Vai 3. 4 vezes 2 dá 8. Com 3 dá 11. Sobe 1. 4 vezes 3 dá 12. Com 1 dá 13. Então dá quanto? 13.140. Só que está dividido por 10, né? Corta 0 com 0, você não é besta. E vai dar quanto? 1.314. Então, pessoal, essa família, ela precisa apertar o botão 1 quantas vezes? 1.314 vezes, não é? Que são 40% de todas as vezes que ela vai ao banheiro, né? Porque esse botão aqui, ó, ela precisa de quê? De 40% das vezes. E esse botão aqui, ela precisa de quanto? Complementar, né? 60% das vezes. Beleza. E aqui eu vou calcular quantas vezes ela utiliza para fazer o número 2, né, pessoal? Fazer o número 2 lá no banheiro. Beleza. Então eu vou calcular 60% desse valor, ou então eu pego o total de vezes e subtraio de 1.314, que eu vou fazer isso daí, né? 3.285 menos 1.314. Menos, né? 5 menos 4 dá 1, 8 menos 1 dá 7, 2 para 3 não pode, pede emprestado, vai 1, 12 menos 3 dá quanto? 7, 8, 9, né? E aqui dá 1. Então, quantas vezes a pessoa utiliza o vaso para fazer o número 2? 1.971 vezes. Beleza. Então, pessoal, a gente fez o quê? Olha aí, vamos resumir o que a gente fez até o momento. A família, o que ela fez? A família, ó, toda hora ela utiliza o botão número 2. Quantas vezes ela utilizou o botão número 2 no ano? 3.285 litros. Mas o correto é esse? Não, porque as pessoas fazem xixi 40% das vezes e o número 2 ela faz 60% das vezes. E aí eu separei aqui, ó, a urina, 40% das vezes que ela vai ao banheiro, né? As vezes são essas. Eu calculei que ela precisa apertar o botão de número 1 essa quantidade de vezes e o botão número 2 essa quantidade de vezes. Beleza. Agora ele quer saber enquanto a família poderia economizar se ela fizesse o certo. Bom, então como é que eu calculo isso? Aqui ela apertou somente o botão de número 2. Então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar pelo gasto do botão número 2. Qual é esse gasto? 6 litros. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 8, né? 48. Com 3 vai dar 51. 6 vezes 2 dá 12. Com 5 dá 17. 6 vezes 3, 18. Com 1 dá 19. Então, a família gastou isso daqui, certo? Porque ela só apertou o botão de número 2. Só que ela precisa disso. Então vamos ver o quanto ela ia economizar se ela fizesse o certo. Olha aqui agora. Aqui para a urina está apertando o botão 1, ó, 1.314. Então você vai pegar o 1.314 e multiplicar pelo gasto do botão 1, que é quanto? 3 litros. E ao multiplicar isso daqui, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 1 dá 3, com 1 dá 4,
3 vezes 3 dá 9 e 3. Certo? Aqui para a urina, utilizando o botão 1. E a família vai fazer o número 2, ela utilizou o vaso sanitário essa quantidade de vezes. E eu vou multiplicar pelo gasto do botão número 2. 1971 vezes 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 7 dá 42. 9 vezes 6, 54. Com 4, 58. 6 vezes 1 dá 6. Com 5 dá 11. Beleza? Então eu tenho essa quantidade de vezes que a pessoa faz o quê? Que ela utiliza para urina. E aqui foi o gasto para fazer o número 2. Se eu quero saber o gasto total, logicamente eu tenho o quê? Que somar 11.826 com o quê? Com 3.942. Então, ao realizar essa soma, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 17, vai 1, aqui eu tenho 5, né? E aqui eu tenho 15, né? 15.768 litros a família iria gastar se fizesse o certo. Mas ela fez o quê? Ela fez o errado, né? Ela utilizou só o número 2. Ó. Então, quanto que ela economizou? Ela gastou isso. Só que ela poderia ter gasto isso. Quanto que a família poderia economizar? Só fazer um menos o outro. Então, vou pegar esse número aqui e reduzir quanto? 15.768, né? Litros. 0 menos 8, pode? Não pode? Pede emprestado, né? Fica 10. 10 menos 8 dá 2. 0 menos 6 também não pode, pede emprestado. Fica 6 e aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4. 6 menos 7 não pode, pede emprestado para o 9, né? Fica 16. 16 menos 7 dá 9, né? E 8 menos 5 também dá 3, né? 3.942 litros seria a quantidade economizada por essa família se ela fizesse o certo. Beleza? Então, qual é a alternativa? A alternativa é o item A. Veja que foi uma questão longa, né? Questão que exigia um pouquinho mais. Mas o que, pessoal? Se você organizar em partes, né? Fica tudo tranquilo. Então, não vai... Muita conta, beleza, a gente fez, teve que raciocinar um pouquinho mais, o enunciado é longo, mas a gente organizando direitinho, dá certo. Então, a gente acaba mais essa questão aí e vamos para a próxima. Vamos resolver, pessoal, agora a questão de número 4, certo? Questãozinha também de 2018, um pouquinho recente. Ela diz o seguinte: em uma turma com 20 alunos, 8 escreve com as duas mãos, direita e esquerda, 16 escreve com a direita. A quantidade de alunos que escreve apenas com a mão esquerda é de... Olha aí, pessoal, questãozinha de lógica de conjuntos, certo? Onde eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho aqui pessoas que escrevem com a mão direita e esquerda, pessoas que escrevem com a mão direita, pessoas que escrevem com a mão esquerda. A questão diz o seguinte: quantas pessoas escrevem com a mão direita e esquerda? A questão está dizendo que são 8. Estou só anotando os dados da questão. Quantas pessoas escrevem com a mão direita? A questão diz que são quantas? 16. Quantas pessoas escrevem com a mão esquerda? É o que a questão quer saber. Então, não sei quanto é isso, né? E lá na questão, ela diz que essa turma tem quantos alunos? 20 alunos, beleza? Então, olha aqui, pessoal. Eu tenho um universo onde eu tenho pessoas que escrevem com a mão direita e esquerda, pessoas que escrevem com a mão direita e pessoas que escrevem com a mão esquerda. Beleza, vamos analisar aqui. Ó. Vou dividir o meu problema da seguinte maneira. Pessoas que escrevem com a mão direita, pessoas que escrevem com a mão esquerda. Agora a gente começa, pessoal, quando a gente vai inserir os dados nesse tipo de diagrama, a gente começa sempre por onde? Pela nossa interseção, né? Quantas pessoas escrevem com a mão direita e esquerda? Direita e esquerda é só aqui, pessoal. Porque se eu colocar aqui nessa parte do círculo, eu tenho pessoas que escrevem somente com a mão direita. Eu quero com as duas mãos. Então, quantas pessoas são? 8, né? Vamos para o próximo dado da questão. Ela diz que 16 pessoas, pessoal, escrevem com a mão direita. Aí eu vou chegar, professor, e vou colocar o 16 aqui, tá certo? Não tá certo não, pessoal. Sabe por quê?
Porque se você pegar só a quantidade de pessoas com a mão direita, que é esse círculo aqui, eu vou ter quantas pessoas? 16 mais 8. E não tenho 16 mais 8, eu tenho só quantas? Somente 16. Então, cuidado, pessoal, não vai colocar o 16 aí. Eu já tenho 8, né, no círculo aqui do pessoal da mão direita. Faltam mais quanto para chegar no 16? Quantos? Isso mesmo, 8, né? 8 pessoas. Beleza? E quantas pessoas escrevem com a mão esquerda? Não sei, é o que eu quero saber. Vou chamar de X, certo? Então, aqui eu tenho um total de alunos na turma. Tem um total, não tem? Quanto é o total? 20. Então, se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter quanto? 8 mais X, que é o total de alunos na turma, que é 20. Beleza? Agora ficou fácil. Equaçãozinha, ó. 8 com 8, 16. Mais X igual a 20. Passo 16 para o outro lado, fica 20 menos 16, logo x é igual a 4. Então, pessoal, olha aí a resposta. Questãozinha boa, facinho, né? E diz o quê? A quantidade de pessoas que escrevem com a mão esquerda é x. Qual é o valor de x? 4. E aí a gente encontra a resposta da questão, que é exatamente o item D. Beleza? Então, pessoal, vamos resolver agora a próxima questão. Vamos, pessoal, resolver agora a questão de número 5, beleza? A questão diz o seguinte, enunciado curto. Observe a sequência a seguir e diga qual será o próximo número. Olha aí, pessoal, é o seguinte, como eu falei na aula passada, essas questões de sequência lógica não tem fórmula, não tem nada. É somente um padrão. Então a gente tem que olhar e descobrir qual o padrão de formação dessa sequência, beleza? E olha aqui, ó, olha que sequência legal. O segundo termo, pessoal, vou começar analisando porque o primeiro não tem ninguém antes dele para analisar, vou analisar aqui pelo segundo termo, beleza? O segundo termo que é o número 1, como é que eu achei ele? Ele foi igual ao primeiro, beleza? Olha aqui, ó, só atenção, foi igual ao primeiro. O terceiro termo, que é o número 2, ele foi igual a quem? O 2 foi igual a soma dos outros dois que estão atrás dele. Soma todo mundo que está atrás dele. Quem? 1 mais 1. O quarto termo, que é o número 4. De novo, vou somar todo mundo que está atrás dele. Quem é? 1 mais 2. Tá batendo as contas? Tá dando certo? Tá. Então, por enquanto, qual é a lógica que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os números que estão anterior, né? E estou somando. Quem está antes do 1? É o próprio 1. Certo? Por isso que a lei de formação desse número é o que está antes dele. Quem está antes do 2? O 1 e o 1. Por isso que eu somei esses dois. Quem está antes do 4? 2, 1 e 1. Por isso que o quê? Que eu somei. Agora para o 7. Vamos ver aqui o 7. O 7, por essa lógica, seria como? 4 mais 2 mais 1 mais 1. Só que quando eu vou comparar para ver se está certo, 4 mais 2 dá 6, com 1 dá 7, com 1 dá 8. Então, olha aí, tem algo errado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Pessoal, eu vou apagar esse último termo aqui, ó. Por quê? Porque agora dá certo, beleza? Então, o 4 é formado por... O 4 no 7 é formado por quem? Pela soma dos 3 anteriores. Por que os outros foram de todo mundo? Porque esse aqui só tem 1 atrás, esse aqui só tem 2, e esse aqui tem exatamente 3. O 7 não deu certo com todo mundo, só deu certo com os 3 anteriores a ele. Então, provavelmente o resto seja da mesma forma. Quer ver? Vamos para o 13. Como é que eu acho o 13, pessoal? O 13 da mesma forma, né? 7 mais 4 mais 2. 7 mais 4 mais 2. Tá certo? 7 mais 4 dá quanto? 11. 11 com 2 dá 13. Beleza? E o 24? O 24, se eu seguir essa lógica... 13 mais 7 mais 4. Será que dá certo? 13 mais 7 mais 4? 13 mais 7 dá quanto? 20. 20 mais 4 dá 24. Beleza? Então, deu certo. Então, quem seria o oitavo termo? Esse termo aqui que eu quero descobrir? Não sei, vamos ver. Seguindo essa lógica, 24 mais 13 mais 7. Né? 24 mais 13 mais 7. Quanto é 13 mais 7? Né? Isso daqui dá quanto? 20. E aqui tem o 24. Só que eu não estou somando. Quanto que dá essa soma? 44. Olha aí, pessoal.
Resposta, né? Sequenciazinha onde eu pego o meu termo, o meu termo ele vai ser quem? Exatamente a soma dos 3 anteriores a ele. Mas se eu não tenho 3 anteriores, se eu tenho 1 ou 2, vai ser a soma desses que estão antes dele. Beleza? Então, sequenciazinha lógica, onde a gente descobriu aí a lei de formação, a lógica, né? O padrão dessa sequência. E finalizamos mais uma questão. Vamos para a próxima questão, pessoal. Então, pessoal, vamos resolver agora a questão de número 6, né, dessa lista de 10 questões. Vamos lá. A questão diz o seguinte, enunciado curto. Na seguinte suposição, todos os engenheiros são republicanos. Podemos afirmar que, olha aí, pessoal, todo engenheiro é republicano. Vou separar em 2 conjuntos. Vou pegar aqui o conjunto dos engenheiros, certo? Formado aqui por esse ciclo, os engenheiros, e o conjunto dos republicanos. Mas todo engenheiro não é republicano? Então todo mundo que é engenheiro vai ser republicano, o conjunto dos republicanos com certeza vai ser maior. Né? O conjunto dos republicanos está aqui, não é verdade? Porque, ó, se eu for analisar o que a questão diz, todo engenheiro é só esse cara aqui, ó. Se eu pegar um engenheiro aqui, ele é republicano? É, né? Porque ele está dentro do círculo dos republicanos. Agora, se eu pegar um republicano bem aqui, ele é engenheiro? Não, ele não é engenheiro, né? Porque nem todo, ele está nesse campo, e ele não é engenheiro. Então, todo engenheiro é republicano, mas nem todo republicano é engenheiro. Então, essa questão, pessoal, a gente analisa como? Vamos ver item por item, certo? Ela diz o seguinte, vamos começar do item D. Algum engenheiro não é republicano? Vamos lá, vou pegar um engenheiro bem aqui, ó, qualquer. Esse cara, ele é ou não é republicano? Ele é republicano. Por quê? Porque ele está dentro do círculo dos republicanos. Então o item D está o quê? É errado. Todo mundo que é engenheiro vai estar dentro do círculo dos republicanos. Olha o item C. Todos os republicanos são engenheiros? Vou pegar um republicano aqui, aquele mesmo lá. Ó. Ele é engenheiro? Não, ele não é. Ele está aqui só no círculo dos republicanos. Beleza? O conjunto dos engenheiros contém o conjunto dos republicanos? Esse conjunto aqui, ele contém esse maior? Não, ele está contido, não é, pessoal? E a quarta, o conjunto dos republicanos, que é esse aqui maior, ele contém o conjunto dos engenheiros? Contém, ó. O dos engenheiros está dentro dos republicanos. Então, o item certo é o item A. Veja que é uma questão que a gente não faz conta, né? Uma questão muito rápida, onde a gente faz só essa análise lógica aí, ó. Que o conjunto dos republicanos contém o conjunto dos engenheiros. E a questão 6, ó, finalizada. Beleza? Vamos fazer a próxima. E aí, pessoal, vamos resolver agora a questão de número 7, né? Dessa lista, já estamos quase finalizando e vamos ver o que essa questão diz. Olha aí. Assinale o item que contém a negação da seguinte frase. Hoje é segunda-feira e amanhã não choverá. Olha aí, pessoal. Aqui é a frase, né? Hoje é segunda-feira e amanhã não choverá. Então, pessoal, tem aqui um resuminho da tabela de negação. Se eu souber isso aqui, eu não preciso saber mais de nada, não. São 5 conectivos que eu tenho, né? Os conectivos lógicos. O i, o ou, o se então, o se somente se e o ou. Certo? P e Q são as afirmações, né? Que eu vou ter lá na minha frase. E aqui eu tenho exatamente as minhas negações de cada afirmação dessa. Então, olha como que eu faço. Pessoal, eu vou ter que analisar essa frase e separar minhas afirmações e qual conectivo eu tenho. Olha a primeira afirmação. Eu vou dizer que a primeira afirmação é P. Qual é a primeira afirmação? Que hoje é segunda-feira. Então, eu vou pegar e colocar aqui, ó. Hoje é segunda-feira. Beleza? E o que eu tenho mais? O conectivo que eu tenho é o i, né? Que é exatamente esse daqui, ó. Eu tenho esse conectivo. E qual a minha afirmação que? Minha afirmação que diz que amanhã não choverá, né? Amanhã não choverá. Amanhã não choverá. E agora, pessoal? Como que eu faço para negar essa frase? Simples, é só ver. Em qual parte da tabela tem o P e Q? Aqui, não, eu tenho P ou Q, né? Aqui eu tenho P se somente se Q, P então Q, P ou Q, P e Q. Então é exatamente a primeira linha da minha tabela. Como é que eu nego essa afirmação? Tá aqui, ó, não P ou não Q.
Como é que eu nego? Eu nego as duas afirmações e troco esse conectivo, do i para o ou. Beleza? Então como é que fica? Qual é a negativa de P? P disse o quê? Hoje é segunda-feira. Como é que eu nego P? Hoje não é segunda-feira. Não é verdade, pessoal? Essa é a negativa de P. P diz que hoje é segunda-feira, a negativa é hoje não é segunda-feira. Qual o conectivo? Ou. E qual a negativa de quê? Que diz o quê? Que amanhã não choverá. Qual é a negativa de amanhã não choverá? Exatamente isso, que amanhã choverá, não é? Ou amanhã choverá. Não é? Olha aí, pessoal. Amanhã não choverá. Para eu negar isso, eu tenho que dizer que vai chover. Então eu digo que amanhã choverá. Então como é que fica a minha frase negativa dessa? Olha a frase. Hoje é segunda-feira e amanhã não choverá. Para eu negar é o quê? Hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá, né? Então a gente, utilizando essa tabela de negação, a gente consegue negar qualquer tipo de afirmação dessa. Beleza? Qual seria o item? O item seria o item B, que diz assim, ó, hoje não é segunda-feira, né? Ou amanhã choverá. Beleza? O item B seria o item correto dessa questão. Beleza? Finalizamos mais uma, vamos para a próxima questão. Vamos agora, pessoal, resolver a questão de número 8, né, dessa lista aí. Ó. Olha o enunciado. Um colecionador de moedas comprou uma cartela com 12 moedas comemorativas das Olimpíadas do Rio 2016 por R$140. Porém, todas estavam repetidas. Por isso, resolveu revender 3 moedas por R$56. Qual o percentual de lucro desse colecionador? Bem, pessoal, questãozinha legal, essa daí, envolve um pouquinho de porcentagem, né? E que a gente raciocine um pouquinho. Olha aí, ó. Ela diz que essa pessoa, ela vendeu não, no início ela comprou, lógico, né? Ela vai o quê? Comprou 12 moedas por quanto? R$140, beleza? R$140. E depois ela viu que era tudo repetida, né? Se era tudo repetido, ela fez o quê? Ela chegou e vendeu 3 moedas por R$56. Beleza, tá aqui, ó. É o enunciado da questão. E aí ele te pergunta, qual foi o percentual de lucro dessa pessoa? Eu tenho que fazer o seguinte, pessoal. O lucro vai ser exatamente o valor que eu vendi, né? Cada moeda, menos quem? Menos o valor que eu paguei. Aí eu vou ter o lucro. E aí eu vou calcular isso em porcentagem. Mas é o seguinte, no início, eu comprei quanto? Aqui é o meu custo, né? Ó, preste atenção que isso daqui vai ser quanto? Essa primeira parte aqui vai ser o meu custo, né? E essa segunda parte aqui, ó, vai ser exatamente o valor que eu vou vender. Beleza. Mas isso aqui foi o seguinte. Se eu tenho R$140, né? Eu comprei as 12 moedas por 140, quanto que eu paguei em cada moeda? Qual foi o valor que eu paguei em cada moeda? Olha aqui o meu custo em cada moeda. O meu custo, né? Se eu paguei 140 por 12, eu tenho que pegar 140 e dividir por 12, não é verdade? Porque aí eu vou calcular o quê, pessoal? Eu vou calcular o valor que eu paguei em cada moeda, por uma moeda, né? Então eu vou pegar quanto? 140 por 12, beleza? E aí, se você... É melhor a gente simplificar, né, pessoal? Isso aí vamos simplificar aqui por... Vamos começar por 4, né? Por 4, pega aqui 140, vamos para o rascunho, dividido por 4. Né? 3 vezes 4 dá 12, 14 menos 12 dá 2, desce o 0, 20 por 4 dá 5. Né? E aqui vai ficar o resto 0, beleza. Então 140 por 4 dá exatamente 35. E 12 por 4 dá 3. Beleza. Se eu for tentar reduzir mais isso daí... eu não vou conseguir não, né? Tá irredutível a minha fração, não consigo mais simplificar. Não vamos ficar perdendo tempo tentando fazer conta. Ah, vou dividir isso aqui, que vai dar 11, alguma coisa. Calma, pessoal, se tá dando número decimal, deixa para fazer a conta no final. A gente não quer perder
tempo, beleza? Então isso aqui foi o meu preço de custo, né? Isso aqui foi o que custou cada moeda. Uma moeda custou isso daí para mim, beleza? E quanto que eu paguei por cada moeda, certo? Quanto que eu paguei, aqui foi o que eu paguei, aliás, quanto que eu vendi cada moeda, né? Agora vou calcular o preço de venda, né? Por cada moeda. Se eu vendi 3 moedas por 56, eu faço a mesma conta. O preço de venda é quanto? 56 por 3, né? E 56 por 3 também vou deixar assim, ó, bonitinho. Por quê? Porque se eu for fazer essa conta também, pessoal, pode testar, vai começar a dar um número decimal e aí você vai ficar fazendo conta, você vai perder, você tem mais chances de errar. Deixa assim. Por que deixa assim? O que foi que eu falei? Como que eu calculo o lucro de alguma coisa? O lucro de alguma coisa é o quê? É eu pegar o que eu vendi e subtrair do que eu paguei, não é verdade? Aí eu vou ter o lucro. Quanto que eu vendi uma moeda? Isso daqui. Quanto que eu paguei? Isso. Então, quanto foi meu lucro? O meu lucro foi de quanto? O meu preço de venda menos o meu preço de custo. 56 sobre 3 menos 35 sobre 3. Ao realizar essa conta, 56 menos... não preciso tirar MMC, né, pessoal? O denominador é o mesmo. 56 menos 35 dá 21. Perfeito. 21 por 3, bom, 7, né? Boa. 7 é o valor do meu lucro, né? Só que ele quer, pessoal, esse valor em porcentagem, beleza? Ele quer esse valor em porcentagem. No início ele tinha quanto? Qual foi o valor que ele pagou em cada moeda? Não foi isso aqui? 35 sobre 3? Então 35 sobre 3 é o valor correspondente ao quê? A 100%, pessoal, que é o valor que é o valor de cada moeda, certo? Que ele pagou. Só que ele teve um lucro de R$7. E eu quero saber quantos por cento equivale a esses R$7, beleza? Então, regrinha de 3 aí em cima de porcentagem, ó, 35 sobre 3 vezes x e 7 vezes 100. Como é que eu faço? 35 sobre 3 vezes x igual a 7 vezes 100, beleza? Vamos isolar o x. Como? O 35 não está multiplicando? Passa como? Dividindo. Então vai ficar 7 vezes 100, que já está do outro lado. O 35 está em cima, né? Ele passa como para o outro lado? Lá para baixo, né? Porque ele está multiplicando. O 3 não está dividindo, pessoal, aqui de cima? Então ele passa para o outro lado como? Multiplicando. Beleza? E aí, como é que fica agora? Vamos simplificar, certo, pessoal? Isso aí, ó. 7 e 35. Se eu dividir 7 por 7, dá quanto? Dá 1. Aí eu tenho que dividir pelo mesmo número aqui embaixo. 35 por 7 dá quanto? Dá 5. Beleza? Então, qual o valor de x aqui, pessoal? X está dando quanto? 100 vezes 3, né? Porque é 1 vai ficar 100 vezes 3, não vai mudar nada, sobre 5. Beleza? Agora vamos simplificar de novo isso aqui, ó. Olha o 100 com o 5, pessoal. 100 com 5 dá quanto? 100 com 5 dá 20, não é, pessoal? Se eu pegar 100 dividido por 5, dá 20. Então, se isso aqui dá 20, vai ficar 20 vezes 3. Então, quanto é 20 vezes 3? Isso mesmo, pessoal. 60%. E a gente acha, ó, questãozinha boa, né? Ela mete um pouquinho de porcentagem, né? Aqui no final, para você achar esse valor em porcentagem do seu lucro. E tem todo esse raciocínio para você calcular o preço de custo de venda em cima de cada moeda. Beleza? Então, finalizamos aí, pessoal, mais uma questão. Vamos fazer a próxima questão da nossa lista. E aí, pessoal, vamos resolver agora a questão de número 9. Beleza, pessoal, a questão de número 9 diz o seguinte: se um triângulo ABC é isósceles de base AC, assinale a alternativa com o valor de x, de tal modo que A é igual a x mais 30 e C é igual a 2x menos 20. Pessoal, questãozinha de geometria, né? Como eu falei, ó, relembrando, triângulo. Também temos que saber um pouquinho de triângulo. O que é um triângulo isósceles, pessoal? Um triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais, certo? Então, sabendo disso, vamos desenhar esse triângulo aí, ó. O triângulo, ele tem base, pessoal. Qual é a base dele, pessoal? A base, ele diz que é formada pelos pontos A e C, né? A questão diz, logo, esse ponto aqui seria o ponto B. Tá aqui minha base. Aí ele diz o seguinte, ele dá o valor do ângulo A, que é quanto? O valor do ângulo A
é x mais 30. E qual o valor do ângulo C? O valor do ângulo C, ele fala que é de 2x menos 20. Como o triângulo é de base AC, e ele diz que é um triângulo isósceles, esse triângulo tem dois lados iguais. Os lados iguais, lógico, vão ser esses daqui, já que a base é AC, né? Então, eu tenho esse lado AB igual ao lado BC. Agora, pessoal, tem outra coisa no triângulo isósceles que a gente tem que saber também. O quê? Ele vai ter dois ângulos iguais também. Quais são os ângulos que vão ser iguais se eu tenho três ângulos? Os ângulos iguais vão ser exatamente aqueles que estão opostos aos lados iguais. Olha aqui, ó. Quem é que está oposto a esse lado? Não é esse ângulo bem aqui? E quem é que está oposto a esse lado? É esse ângulo bem aqui. Então, o valor desse ângulo é igual ao valor desse ângulo. São ângulos o quê? Iguais. Quem é que está oposto a esse lado? Mais uma vez, 2x menos 20. Vai ser igual a quanto? O ângulo que está oposto ao outro lado que é igual. Que é quanto? X mais 30. Passando o x para o outro lado, fica como? 2x menos x igual a 30 mais 20. Logo, x dá quanto? X dá igual a 50. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. 50 graus. Certo? Então, matamos mais uma questão de geometria, onde o quê? Onde eu precisava só saber da definição. Aí eu caía na equaçãozinha aqui de primeiro grau, ó. Facinho para resolver. Certo? Finalizamos aí mais uma. Vamos para a próxima questão, pessoal. E aí, pessoal, vamos agora resolver a última questão da nossa lista, certo? Ela diz o seguinte. Olha aí, ó. Três pontos A, B e M distintos estão sobre uma semirreta. A e B são extremidades dessa semirreta e M é o ponto médio de AB. AM é igual a 2x menos 5 e MB é igual a x mais 8. Com base nesses dados, qual a distância AB? Olha aí, pessoal. Questãozinha também de geometria, onde a gente tem que ter uma noção, tem que saber a teoria de ponto médio. Mas ponto médio é algo bem simples. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma semirreta formada pelos pontos A e B. Beleza. E aí, pessoal, ele fala o quê? Que M é o ponto médio de AB. Aqui, ó. M é o ponto médio de AB. O que significa M ser ponto médio? Que ele divide o segmento AB em duas partes iguais. Ou seja, esse tamanho é igual a esse tamanho. Certo, pessoal? Vou ter duas partes iguais. Aí a questão chega e te diz o seguinte. O valor de AM é 2x menos 5 e o valor de MB é x mais 8. E aí a questão quer saber o quê? Qual a distância AB? Ou seja, ele quer saber a distância de A até B. Ele quer saber o tamanho da sua semirreta. Como que eu faço isso? Só sabendo a teoria de ponto médio. Ponto médio que foi o que eu acabei de falar. É um ponto que vai dividir o seu segmento em duas partes iguais. Já dei a resposta. Duas partes iguais. Ou seja, essa parte é igual a essa. Não é? 2x menos 5 é igual a x mais 8. Traz o x para um lado e o menos 5 para o outro. Fica 2x menos x igual a 8 mais 5. Fica x igual a 13. E aí, pessoal, qual é a resposta? Se a gente for olhar lá nas alternativas, eu tenho o item A que diz que a resposta é 13 unidades de comprimento. Cuidado, pessoal, o item A está lá bem bonitinho para você marcar. Mas ele te pede o quê? Ele te pede x? Não, ele te pede o comprimento AB. Aqui eu calculei x. Qual o valor de AB? AB é isso aqui tudo, pessoal. AB vai ser quem? AB vai ser 2x menos 5 mais x mais 8. Não é? E agora sim, eu substituo o valor de x, que é quanto? 13. 2 vezes 13 menos 5, mais 13 mais 8. Então, qual o valor de AB? O valor de AB dá quanto? 2 vezes 13, 26, menos 5, 13 mais 8 dá quanto? Isso mesmo, né? 21. Então, qual o valor de AB? AB, 26 menos 5, também dá 21. 21 mais 21 dá 42 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Olha aí, a questãozinha, ela, de novo, né, outro tipo de questão dessa que eu peguei, onde você faz uma conta e acha um valor que está lá bem bonitinho na alternativa. Mas é isso que a questão pede? Não. Leia a questão, veja o que ela pede
E cuidado para não marcar errado, porque você pode acertar todas as contas e chegar lá e marcar a alternativa errada. Bem, pessoal? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Se inscrevam no canal, deem uma curtida e até a próxima.